amigos. Sempre temos ouvido falar que a liberdade de um, ela termina quando começa a do outro. Mas será que realmente nesses últimos dias nós temos vivido isso? Eu queria conversar com vocês sobre um assunto que repercutiu muito durante esse dia, e foi uma fala que um rapaz que chama Monark, ele falou em um dos podcasts que tem aí. Na verdade, eu não sou muito, de assistir podcast, mas para quem tá desatualizado, não tá sabendo, tem um podcast, que se chama Flow Podcast, e eles estavam conversando sobre um assunto e um rapaz, que chama Monark, ele falou algumas coisas tipo a favor do nazismo, E para quem não sabe, gente, mas o regime do Hitler foi um dos piores da história, Onde milhões de pessoas morreram. E a pergunta que a gente faz hoje, assim, e eu me fiz durante todo esse dia: será que ainda em pleno século XXI, será que alguém ainda concordaria com a ideologia do Hitler, Mas na verdade, meus amigos, eu não queria vir conversar com vocês, para julgar a fala do rapaz, Porque eu nem conheço, mas como foi assunto hoje, Um monte de gente falando, muitas pessoas, uns, a maioria é contra, a fala dele, apesar que ele deve ter falado sem conhecimento real do que aconteceu. Eu, como gosto muito de história, eu sempre leio muito, e já li muito sobre esse assunto, e foi um assunto muito triste, porque o Hitler, ele não perseguia apenas judeus, mas ele perseguia escravos, deficientes, outros tipos de minoria, Então, foi uma época muito ruim da história, onde a história relata que mais de 6 milhões de pessoas morreram, E pessoas inocentes. E o mundo que a gente vive agora, não há espaço, para o ódio, para essas coisas. Mas a minha conversa hoje, eu queria fazer com os pais. Pais, olhem bem o que os seus filhos ouvem, o que conversem com seus filhos, para ver o que realmente eles pensam. Porque hoje, gente, com a facilidade que a internet nos traz, tanto nós ouvimos coisa boa quanto coisas ruins. Às vezes a pessoa até fala de algo que ela nem sabe, ela ouve aí, que eu acho que foi o caso desse rapaz, Eu acho que ele não tem um coração ruim, que concorda, com o genocídio que teve e tudo mais. Porém, hoje, como tantas pessoas têm acesso à internet, uma fala que você faz mal colocada ali, ela pode interferir e ela pode influenciar milhares e milhares de pessoas. A partir do momento que a gente liga uma câmera, que é o que eu estou fazendo agora aqui, a gente não sabe quem vai ouvir, E se nós falamos algo que a gente não sabe a profundidade, e esse assunto é um assunto onde mexe na ferida de tanta gente, então nós temos que ter muito cuidado. Então, vem muito que os seus filhos ouvem, porque hoje nós estamos muito presos dentro de casa. A internet tem sido consolo para muitas famílias e a gente não sabe o que os nossos filhos veem, o que eles pensam. Às vezes algo que você fica ali uma vida inteira ensinando para ele o que é certo, o amor ao próximo, a empatia que a gente tem pelas pessoas, a solidariedade para o próximo, para aquele que está em nossa volta. Nós vivemos em sociedade, então temos que respeitar as pessoas, temos que fazê-las se sentir queridas, apoiadas, porque o que a gente quer para a gente também tem que fazer para o nosso semelhante. Então, pais, olhem muito bem o que seus filhos assistem, que eles ouvem nas rodas das escolas, Hoje, já voltou às aulas.
Então a gente não sabe quem são aqueles que estão influenciando os nossos filhos. E a palavra de Deus, ele nos dá um conselho. Lá em Provérbios 19:20 fala assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Então, espero que esse rapaz reflita um pouco o que ele falou, porque falou algo ali, creio que sem sentido, né? Talvez até por falta de informação, mas a correção que ele já está tendo, o que hoje foi dito na mídia, essa pressão, eu espero que ele tenha aprendido, né, com isso, porque nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, se a gente vai ferir alguém, nós temos que pensar muito no outro. Eu acho que um texto que cai muito bem para essa mensagem que eu tô trazendo é apenas um pequeno resumo, mas eu queria deixar aqui para vocês refletirem também. E o texto fala o seguinte: ame ao próximo como a ti mesmo, e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. Ame incondicionalmente, pois só o amor ao próximo pode salvar o mundo de tantos tormentos. Respeito e amor pelo próximo é a base para um mundo melhor. Respeite e ame tudo e todos que vivem em sua volta. Meus amigos, que esse pequeno texto ele possa entrar nos nossos ouvidos, pousar em nossos corações e que a cada dia possamos lutar para sermos a diferença na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.